Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Técnico Industrial. Eu sou Robson Luca, técnico de edificações, e hoje eu vou falar para você sobre uma dúvida que é bem recorrente nos grupos de WhatsApp, até mesmo aqui no canal, nos comentários, que é uma dúvida bem recorrente, principalmente o pessoal que está começando, para os jovens, você aí que saiu do ensino médio ou está nos anos finais aí do ensino médio, que está em busca de uma profissão, e principalmente na área da construção civil, que é o objetivo, o foco hoje desse vídeo. A dúvida seria o seguinte: o que fazer? Um técnico de edificações, ou arquitetura, ou engenharia civil, o que fazer? Se você quer atuar na área da construção civil, primeiramente você precisa conhecer a construção civil. Tá? O que faz na construção civil? Você pode trabalhar como um operário da construção civil, tranquilamente também, mas se você quiser trabalhar na parte técnica da construção civil, é uma área excelente também, e você pode trabalhar os mais diversos nichos. Por quê? Dentro da construção civil, você tem algumas áreas. Vamos falar principalmente da área técnica. Você pode trabalhar tanto com a elaboração de projetos, como na parte de execução. Tá? E tem ainda, dentro desses nichos, tem alguns subnichos, né, que projeto. Você pode trabalhar, por exemplo, em projetos estruturais, ou ainda você pode trabalhar com projetos, no caso, somente arquitetônicos, que é mais... o arquitetônico seria a parte estética, tá, da edificação. Temos ainda, dentro da construção civil, tem a parte de design de interiores também, que é interessante aí, que atua mais os design de interiores ou arquitetos. Bom, fato você tem que conhecer um pouquinho. Busca conhecer um pouquinho, não vou me delongar aqui no vídeo, senão teria que fazer um vídeo de 2 horas para fazer isso. Não, aqui é o seguinte, o foco é o seguinte, essas 3 profissões, né? Edificações, arquitetura e engenharia civil. O que faz cada uma delas? Elas têm atividades sombreadas. O que seriam atividades sombreadas? Seriam algumas das atividades que fazem são comuns entre essas 3 profissões. O engenheiro civil, ele faz o quê? Ele faz projetos de edificações, casa, comércio, indústria. Então ele faz toda a parte da edificação, a construção, pessoal, que seria a sua casa, por exemplo. Foi uma obra de construção civil. Pode ter sido construída por um engenheiro civil, por um arquiteto ou por um técnico de edificações. O engenheiro civil ele pode fazer barragens, pode fazer pontes, e a essência da profissão de engenharia é o quê? A parte de cálculo, principalmente o cálculo estrutural. Então, quando você pensa em engenharia, pense em estabilidade da estrutura. Tá? O arquiteto, por sua vez, qual que é a diferença? Ele parte mais para a beleza da arquitetura, ou seja, uma parte estética, né? O designer da arquitetura, a composição harmônica do ambiente da edificação. Agora, o arquiteto, ele também atua na parte de estrutura, cálculo estrutural? Sim, tá? Dentro das suas atribuições, comporta sim. Mas o grande foco é realmente essa parte estética, tá? Agora, o engenheiro civil também pode fazer um projeto esteticamente maravilhoso, mas a essência dele é mais a parte de cálculo, né? Então, a essência das profissões em si vai ter profissionais aí que despontam de alguma forma. E a gente parte muito por questão de atribuição. Pessoal, quando eu falo atribuição, você que não está acostumado com o termo, as atribuições profissionais é o seguinte: é o que cada um pode fazer. Tá? O engenheiro e o arquiteto, eles têm atribuições, eles podem fazer coisas semelhantes. É claro que o curso do arquiteto é formado pela parte, digamos assim, a parte mais estética da arquitetura, tá? Não se limita a isso, mas o foco principal, se pudermos aí separar, é esse, e o do engenheiro também não podemos nos limitar a isso, mas é a parte de estabilidade da estrutura. Tá? Temos tudo dentro dessas 2 áreas. Temos a questão também de legislação, precisa conhecer um pouco da legislação e as normas técnicas, então os dois têm que conhecer aí nessa parte de legislação focada à profissão e também
A questão técnica tem que conhecer basicamente a mesma coisa, tá? Só que um foca mais na parte de estrutura, o outro foca mais na parte estética, certo? Agora, e o técnico em edificações? O técnico em edificações, ele é um profissional de nível médio. O engenheiro, o arquiteto, a formação básica é 5 anos, né? A formação comum é 5 anos. O técnico em edificações, a formação é 1.200 horas, que gira em torno de 1 ano e meio, 2 anos, até mesmo, depende de alguns cursos agora online, tem até 1 ano, você faz o curso aí tranquilamente. O fato é, o técnico em edificações, ele estuda, obviamente, tem uma carga horária menor do que o engenheiro, do que o arquiteto. Agora, é um profissional tanto quanto esses outros. Só que ele tem algumas limitações, sim. Ele estuda um pouco menos, tem algumas limitações nas suas atribuições. Ok. Mas o que faz? O técnico de edificações ele pode fazer projetos de construção com até 80 metros quadrados. Fala assim, mas 80 metros quadrados é pouco. Relativamente, tá? Isso é relativo. Por quê? Tem muitos profissionais aí que ganham muito dinheiro trabalhando com esse nicho de projetos aí com até 80 metros quadrados. Tá bom? Agora, pode fazer também desdobro de lote, a gente consegue fazer o que é parcelamento de solos, tem uma boa saída também, esse tipo de trabalho. Vai depender muito do seu município, mas tem uma boa saída. Temos ainda a parte de reformas, isso estou falando em projetos, né? Reformas, tá? Não tem limitação de área, se você fazer um projeto de reforma, só não pode mexer na estrutura. Mas, de fato, reforma você pode trabalhar com regularização de imóveis, não tem limitação de área. Tem muitos imóveis, pessoal, que foi construído sem acompanhamento técnico, tá, adequado, sem aprovação da prefeitura, sem o alvará, sem autorização para ser construída. Então, você tem que fazer essa regularização. Eu estimo aí uns 80% dos imóveis têm uma pendência de documentação. Não necessariamente projetos, mas de documentação, e uma boa parte é devido a projeto. Você pode trabalhar nessa área. Pode trabalhar também com execução, não tem limitação para execução. E isso eu estou tudo falando de uma forma autônoma. Você pode tanto trabalhar como autônomo, né, porque você é um profissional liberal, ou ainda pode trabalhar em forma de pessoa jurídica. Abrir uma empresa, enfim. Você pode, inclusive, ser responsável pela sua empresa e mais 3, 4 empresas. Então, assim, é bem amplo as atribuições, tá? Geralmente o pessoal tem uma coisa assim em mente, vou fazer o técnico de edificações, depois eu faço ou arquitetura ou engenharia. É válido? Sim, eu acho que é válido. Eu entendo que o técnico de edificações não precisa necessariamente depois fazer uma graduação, mas não vejo problema nenhum, pelo contrário, incentivo ainda que continue estudando, não precisa ser necessariamente uma graduação, porque eu falo o seguinte, não é a graduação, não é que você fez a graduação vai resolver o problema da sua vida, tá? O técnico de edificações, se você for trabalhar no nicho aí, que esteja dentro das atribuições dos técnicos de edificações, não vejo necessidade de fazer outro curso, tá bom? Mas também não sou contra fazer, de modo algum, tá? Eu sou de técnico de edificações, fui fazer uma graduação, fui fazer em outra área, fui fazer em direito, tá? E trabalho como técnico de edificações, ganho minha vida hoje como técnico de edificações, e tudo bem. Estou fazendo, inclusive, outros técnicos, né? Acabei agora meio ambiente, estou fazendo outros técnicos também, só para você ter ideia de como eu vejo a área técnica como uma área muito boa. E fato é, se você fizer o técnico de edificações, não vai se arrepender. Mesmo que depois você sinta a necessidade de fazer uma arquitetura ou uma engenharia civil, é válido, beleza? Faça, mas daí você já vai ter uma boa base como técnico em edificações. E ainda, qual que é um grande problema que eu vejo de alguns cursos superiores, que superiores, né? O pessoal não gosta desse termo, mas é graduação. É o seguinte, você fica 5 anos estudando sem poder atuar na área. Às vezes você atua lá como estagiário, tá? Ainda, você pega ainda engenharia civil, ainda, por exemplo, às vezes você entra como encarregado de obras, você pode atuar de alguma forma assim. Porém, é o seguinte, não tem uma coisa que você possa de fato ser responsável ali por si só. Então, se você fizer o técnico em edificações, você vai ter, em 1 a 2 anos, você conclui o técnico em edificações, tá? Você já vai estar podendo trabalhar na área, já vai ter uma boa
um bom conhecimento, um grande conhecimento mesmo na área, daí vai o quê? Da sua dedicação. Claro, o conhecimento vai variar de escola para escola? Sim, mas vai da sua dedicação. Isso até mesmo na graduação. Se você ficar só assistindo o professor falar lá e não pegar os livros, estudar, e até mesmo além do que é passado, esquece, você fica para trás. Tá bom? Então, isso serve para toda a profissão. E, de fato, você vai, em 1 ano, 2 anos que você faz o curso, você já pode começar a atuar na área, e nesse período você vai cursando aí, por exemplo, a sua engenharia civil, a sua arquitetura. Tá bom? Lembrando que tem outras áreas, né, dentro da civil, uma área que que é bem expressiva, é engenharia de fortificação, tá? Que isso aí daí já está na área militar, mas só tem algumas escolas, né? Algumas escolas militares, no caso, faculdades, né? Entre aspas, aí, militares, mas enfim, também é da área, tá bom? Tem a Força Aérea também tem engenharia civil, pelo que eu sei, é muito boa, pelo menos a grade é muito legal. E é isso. Tem daí, vamos lá, de bônus, né? O tecnólogo na construção civil, o tecnólogo em edifícios. Qual que é um grande problema, uma grande dúvida aí? O pessoal fala assim, fez o tecnólogo, ele é de cerca de 2 a 3 anos aí, e é nível de graduação. Você pode usar depois essas matérias. A diferença do tecnólogo e do técnico é o seguinte: você fez o técnico, você não pode usar as disciplinas para compensar, para aproveitar para a graduação, mas o tecnólogo você consegue. Por outro lado, o tecnólogo hoje, praticamente, as atribuições do técnico de edificações e do tecnólogo são as mesmas. Você pode fazer as mesmas coisas, tá bom? Na parte prática. E o tecnólogo, você não tem atividade. Você vai poder trabalhar com execução, desde que tenha um projeto, alguém responsável pelo projeto. Técnico de edificações também pode. Você pode se responsabilizar por fabricação, por exemplo, a parte de concreto, usina de concreto. Bem usual ter tecnólogos aí, como tecnologistas ainda, né? Mas, de fato, o técnico de edificações também pode ser hoje, tem esse reconhecimento. Tá? Então, eu, sinceramente, não vejo vantagem. Eu entendo que deveria ter mais atribuições para os tecnólogos, mas infelizmente não tem. Não vou entrar nessa discussão aqui, mas eu acredito sim que deveria ter mais atribuições, infelizmente não tem. Foi uma profissão que foi criada aí de modo assim que ficaram desamparados, tá? Bom, fato dentre esses 3, o que eu não consideraria hoje é fazer um tecnólogo, tá? Ou você faz o técnico, né? Ou então vai direto para engenharia, arquitetura e tudo bem, tá? Mas lembrando, se você fizer o técnico de edificações, não vejo necessidade de você fazer um outro curso, tá, de graduação, a não ser que realmente edificações não atenda ao nicho que você quer trabalhar, e tudo bem, tá? Quer trabalhar com grandes projetos, fazer ponte, trabalhar com estrutural para grandes projetos, tudo bem, parta, né? Mas a princípio, pelo menos, o edificações te daria uma boa base, te daria uma boa condição, se você talvez não tenha condição financeira de custear, de fato, de início seu curso de graduação, o técnico, tá, te daria é possível que ele te dê esse suporte financeiro aí, tá bom? Mas é isso, e trabalhar duro, né, pessoal? Independente do que você for fazer, trabalhar duro, tá bom? Trabalhar bastante, com bastante ética, tá? E é isso, estudar bastante. Beleza? Valeu, tchau, fui!